Meus irmãos, nós vamos continuar nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos para Mateus capítulo 15. Olha só que impressionante, nós passamos da metade do Evangelho de Mateus. Depois de um tempo, tempos, metade de um tempo, nós passamos. Mateus capítulo 15, tem 28 capítulos. E o título de nossa mensagem hoje é Sola Scriptura, a palavra de Deus contra as tradições dos homens. A palavra de Deus contra as tradições dos homens. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordena, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é, o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhes: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Então vamos analisar esse texto. Então, como de costume, os escribas e fariseus tinham uma reclamação, uma crítica a fazer contra Jesus. Eles tinham uma crítica, eles tinham algo para dizer que estava errado. Tinha algo de errado com Jesus. E a crítica nesse caso é que os discípulos de Jesus, verso 2, eles estavam transgredindo a tradição dos anciãos. Anciãos aí significa os antigos. Eles estavam quebrando a tradição dos antigos. De que forma eles estavam quebrando? Eles não estavam lavando as mãos quando comiam pão. Então, estavam comendo pão sem lavar as mãos. É muito importante entender o significado dessa lavagem. Essa lavagem aí não é igual os pais ensinam seus filhos a fazer. Talvez você tenha lido isso aí e falou: será que eu vou ter que parar de ensinar meu filho a lavar a mão antes de comer? Eu vou falar assim: filho, pode comer com a mão suja que Jesus mandou. Não é esse o sentido, porque essa lavagem aí não é uma lavagem comum. Ou seja, não é uma lavagem com a finalidade de manter a sua mão fisicamente limpa.
mas era uma lavagem que eles atribuíam um significado espiritual. Inclusive no texto paralelo de Marcos 7, que conta essa mesma história, a palavra lá utilizada para se referir a essa lavagem é a palavra no grego baptismo. Então, a palavra utilizada no grego é baptismo, e era uma lavagem não se referindo ao batismo cristão, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas a uma lavagem que eles faziam para purificar o corpo e para purificar o ambiente. Em Marcos 7 é dito que eles lavavam não só as mãos, mas eles faziam esse ritual de lavagem nos vasos, nos pratos, nos sofás. Eles entendiam que ao fazer essa lavagem, eles iriam purificar a pessoa. Então, de repente, poderia ter comido uma comida. De repente, você comprou uma comida amaldiçoada, e se você comesse aquela comida, te corromper. E aí você tem que fazer a lavagem para poder você ser purificado e purificar o ambiente e purificar os objetos. E eles querem saber por que Jesus não está seguindo isso. Por que Jesus, que os seus discípulos não estão seguindo isso? Então, a partir dessa pergunta, a gente vê que isso era uma prática religiosa muito difundida, muito amplamente difundida. Isso é explicitamente afirmado em Marcos 7. Abre Marcos 7. Mateus, vocês vão pular para Marcos. Marcos 7, verso 2 em diante, você vai ver que Marcos ele vai dar uma explicação desse ritual. Marcos 7, 2. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metais e as camas. Então está vendo aí a palavra que é traduzida por lavar? No grego é a palavra baptismos. E esse verso é uma das evidências que a palavra batismos não precisa significar imergir, porque eles não imergiam o sofá debaixo d'água. Quer dizer, a cama, né? Ele não ficava mergulhando a cama debaixo d'água. Eles aspergiam água sobre a cama. Ok? Então você vê aí no verso 13 que era um costume dos fariseus e todos os judeus guardar essa tradição. Então, a ideia de que é uma tradição quer dizer que era um costume religioso transmitido de gerações anteriores que eles julgavam importante e que tinha efeito espiritual. Volte para Mateus 15. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é por que Jesus não fazia isso? Por que Jesus não guardava esse costume? Será que Jesus e seus discípulos eram do contra? Será que eles eram pessoas que só queriam contrariar todo mundo? Tá todo mundo fazendo uma coisa, eu vou fazer o contrário porque eu sou o do contra. Nós vamos descobrir por que Jesus não guardava essa tradição. E quando nós descobrimos que Jesus não guardava a tradição, nós vamos aprender um dos ensinamentos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, que é o princípio do sola escritura. Uma observação que quero fazer aí, rápida, é que nós ainda temos esse ritual hoje, e é muito difundido no Brasil. Ok? Essa tradição dos anciãos aqui ainda existe e é muito, muito difundido no Brasil, e a maioria dos brasileiros acredita nela. Tá? De que forma? No Brasil nós chamamos isso de água benta. Tá? Então, se você for numa igreja romana, vai ter uma aguinha lá para você aspergir em si mesmo, jogar em si mesmo, e isso vai te purificar. Eles vão dizer que essa água vai te purificar. E também em igrejas neopentecostais também tem essa água. Eles não chamam de água benta porque eles não querem parecer católico romano, então eles chamam de água ungida. Você bota um copinho em cima da sua televisão e você bota aquele copo e aquela água ali, eles vão falar que é uma água ungida. Tá? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa e a mesma explicação dos fariseus e dos antigos. Aí,
Os fariseus fazem essa pergunta no verso 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? E Jesus vai responder a pergunta com outra pergunta que está no verso 3. Ele, Jesus, porém respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então presta bastante atenção que quando Jesus responde a pergunta com outra pergunta, ele usa a expressão não tradição dos antigos, ele usa a expressão mandamento de Deus. Mandamento de Deus. E aí, ele vai citar no verso 4 o quinto mandamento. O quinto mandamento. Vamos ao verso 4. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Então, esse é o quinto mandamento do Decálogo, Êxodo 20. Esse é um dos textos que vai mostrar, esse é um dos mais importantes capítulos do Novo Testamento, que vai te mostrar que a vida cristã genuína gira em torno dos 10 mandamentos. A vida cristã genuína gira em torno dos 10 mandamentos. Aonde não há os 10 mandamentos, a tradição dos homens prevaleceu contra a palavra de Deus. Então Jesus vai falar: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. E aí é importante o seguinte: todo mandamento de Deus tem consequências. E, em última análise, o salário do pecado é a morte. Todos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus não são sugestões. Qual a diferença entre um mandamento e uma sugestão? Sugestão é uma dica que eu te dou, mas você não é obrigado moralmente a cumprir. Então eu vou falar assim, você vai estar em Gramado, eu sugiro ir naquele restaurante. Vai naquele restaurante. Você é obrigado a ir naquele restaurante? Não. Eu estou te dando uma sugestão. Compre esse carro. Estuda naquela escola. Estou dando sugestão. Qual a diferença de uma sugestão para um mandamento? Mandamento você é obrigado a fazer. Se você não fizer, o salário do pecado é a morte. Você viver numa vida de pecado, não se arrepender, esse é o destino final. É o lago de fogo que o apóstolo João chama de segunda morte. Mas o ponto aqui, no verso 4, que eu quero enfatizar, é que ele está falando do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E no verso 19, pulem para o verso 19. No verso 19, Jesus vai citar outros mandamentos da segunda tábua. Verso 19: porque do coração procedem os maus pensamentos. Perceba que ele está citando os 10 mandamentos na ordem. Mortes, sexto mandamento. Adultério e fornicação, sétimo mandamento. Furtos, oitavo. Falso testemunho e blasfêmias, nono. Blasfêmias é mentir sobre Deus. Então, o discurso de Jesus aqui, presta bastante atenção nisso, gira em torno dos 10 mandamentos. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Você vai responder na sua mente e no decorrer do sermão eu vou responder. Vamos ver se você vai acertar. Por que no verso 4, Jesus cita o quinto mandamento? Deixa eu reformular minha pergunta. Por que no verso 4, quando ele responde aos fariseus, por que ele não cita o sexto? Por que ele não cita o sétimo? Por que ele não cita o oitavo? Por que ele escolheu citar no verso 4 especificamente o quinto? Nós vamos descobrir já, mas tenta pensar na sua mente, tenta refletir. Aliás, é um exercício importante. Durante a pregação, você ir refletindo sobre o que estou falando. Aplicando. Ok? Então, mas vamos ver o que Jesus diz no verso 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem ao seu pai, nem à sua mãe. O que Jesus está dizendo? É oferta ao Senhor que podereis aproveitar de mim. É o seguinte: a honra aos pais inclui a ajuda aos pais em circunstâncias de necessidade. Então, a honra aos pais inclui a ajuda aos pais em circunstâncias de necessidade.
O apóstolo Paulo, na primeira epístola ao evangelista Timóteo, ele comentando o quinto mandamento, ele diz que quem não se importa com os seus é pior do que o infiel. Quem não se importa com os da própria família é pior do que o infiel. Então, essa é a lógica aqui. E aí a gente precisa entender o seguinte sobre os 10 mandamentos. Existem pessoas que acham que os 10 mandamentos estão só em Êxodo 20. Tem gente que pensa assim, os 10 mandamentos estão onde? Está em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Negativo. Deixa eu explicar como é que é. Os 10 mandamentos, eles estão listados e resumidos em Êxodo 20. Listados e resumidos em sua totalidade em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, quando Moisés prega, ele cita os 10. Porém, esses mesmos mandamentos, eles são explicados de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Quais livros da Bíblia falam dos 10 mandamentos? Todos os 66. Todos os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo contêm explicações dos 10 mandamentos. Então, deixa eu te dar um exemplo. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Aí a pergunta é: quem é mim? Quem é mim? E pergunta número 2. Por que eu não posso ter outros deuses além dele? Sabe onde está a resposta? Em Gênesis 1. Porque em Gênesis 1 explica para você que só existe um Deus. Porque só existe um Criador. Então a palavra mim, em Êxodo 20, é o Criador de Gênesis 1. E por que você não deve ter outros? Porque não há outros criadores. Então, os mandamentos, eles são explicados e reexplicados por toda a Bíblia. Eu falei de Gênesis 1, agora vamos pular para Apocalipse 22. Apocalipse 22, João foi para o céu, o apóstolo João, o grande apóstolo João, foi para o céu. E ele viu lá coisas impressionantes. E no final ele estava tão emocionado, tão impressionado, que o texto diz que ele se ajoelhou na frente do anjo para cultuar o anjo. Muitas pessoas não param para pensar, mas o apóstolo João passou uma grande vergonha no último capítulo da Bíblia, porque termina a Bíblia com João sendo repreendido. Já pensou? Todo mundo que lê a Bíblia ouve que João estava lá no céu e ele pecou no céu. João estava no céu, termina a Bíblia com ele pecando e o anjo brigando com ele. Eu não queria estar no último capítulo da Bíblia assim, né? Um anjo brigando comigo porque eu fiz besteira no céu. Mas não seja demasiadamente duro com João, porque as coisas no céu eram tão gloriosas, tudo tão incrível, tudo tão majestoso, que ele caiu nessa tentação, a fraqueza do homem. E tinha um anjo ali, ele se ajoelhou para cultuar o anjo. E aí o anjo fala para ele: não faças isso. Em resumo, ele fala: não faça isso porque eu sou um anjo, eu não sou Deus. Você tem que adorar a Deus. É o que o anjo fala para João. Você tem que cultuar a Deus. João cai em si. Mas o ponto é o seguinte: isso que o anjo fala em Apocalipse 2 está reafirmando o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento está em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, e o primeiro mandamento está em Gênesis 1. Comece a ler a Bíblia assim. O primeiro mandamento não é só a frase: não terás outros deuses diante de mim. Essa é a forma resumida na lista de Êxodo 20. Mas esse mandamento é explicado com outras palavras ao longo de toda a Bíblia. E isso vai esclarecer o verso 5. Porque lá em Êxodo 20 vai estar escrito assim: honra teu pai e a tua mãe, certo?
Mas não vai estar escrito lá em Êxodo 20, honrar o teu pai quer dizer que se ele estiver passando fome, você tem que ajudar. Não está escrito isso em Êxodo 20. Ué, então não faz parte dos 10 mandamentos. Faz sim. Por quê? Porque de Gênesis 1 até Apocalipse 22, tem um monte de passagens que vai explicar que honrar os pais inclui ajudar eles necessitados. Ou seja, outras passagens explicam o que é honra. Sabe que, então, uma leitura correta dos 10 mandamentos inclui, número 1, você tem que conhecer a lista. Número 1, você tem que conhecer a lista. Número 2, você tem que conhecer o que o resto da Bíblia explica sobre aquela lista. E, meus irmãos, muitas coisas na Bíblia, não é que elas não são explicadas, mas porque elas não são explicadas da forma que eu acho que tem que ser explicadas, mas ela é explicada da forma que Deus entendeu que tem que ser explicado. Então, vou te dar outro exemplo agora do segundo mandamento. O pessoal fala, você fala assim, ó, não faça a imagem de Jesus, porque o segundo mandamento proíbe. Aí o cara vai lá para Êxodo 20 e fala assim, não está escrito Jesus aqui. É isso que muitos fazem. Não está escrito aqui em Êxodo 20, não faça a imagem de Jesus. Parabéns, você aprendeu bem com os escribas e fariseus a interpretar a Bíblia. Por quê? Porque outras partes da Bíblia me explicam que Jesus é Deus. Outras partes da Bíblia me explicam que o Espírito Santo é Deus. Então, todos os lugares que eu leio, dizendo não faça imagem de Deus, Deus não pode ter imagem, etc, etc, está falando sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, porque não é somente o Pai que é Deus. Ou você é um ariano, que vai dizer, não, sempre que fala de Deus é só o Pai. Isso é a blasfêmia diária. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Não precisa dizer lá, não tomarás o nome de Jesus em vão. Por que não precisa estar escrito isso no 20? Porque outras passagens da Bíblia me explicam que Jesus é o Senhor. Então a proibição de tomar o nome do Senhor em vão é uma proibição de tomar o nome de Jesus em vão. É uma proibição de tomar o nome do Espírito Santo em vão. É simples assim. Então, o que Jesus está fazendo no verso 5 é exatamente isso. Ele está dando uma explicação do que a palavra honra inclui no quinto mandamento. Então você tem que ler a lista e você vai pensar, o que significa essa palavra? Vamos ver o que o resto da Bíblia explica. O que é honrar? O que é honrar? E aí Jesus vai dizer que, no verso 6, e assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Agora eu vou responder a pergunta que eu tinha feito anteriormente. Tá? Eu fiz a pergunta, por que no verso 4 e no verso 5, Jesus, ao responder os escribas e fariseus com outra pergunta, eles fizeram a pergunta, Jesus respondeu com outra pergunta. Por que ao responder, Jesus citou o quinto mandamento? Por que o quinto? Porque a ideia da tradição dos antigos é uma ideia equivocada do que significa honrar os pais. Eu vou explicar. Quando eles dizem, no verso 2, vamos voltar para o verso 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, dos antigos? Qual era a ideia dele da tradição dos antigos? Os antigos aí são os seus pais, os seus antepassados. Então, eles tinham o seguinte pensamento, se os nossos pais, ou seja, os nossos antepassados, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, os antepassados, se eles têm autoridade para instituir uma prática religiosa e tudo o que eles me ensinam sobre religião, eu tenho que fazer. Então essa é a ideia. A ideia é que se os seus pais tinham uma prática religiosa, para honrar os seus pais, você tem que seguir as mesmas coisas que eles seguiam. Só que aí entra um problema. Se você tem que seguir tudo que seus pais instituíram, e se os seus pais acreditavam em heresias e eram inimigos de Deus?
ou se os seus pais tinham práticas religiosas erradas. Então, para eles, isso não existia. Para eles, se os antigos fizeram, se os antepassados fizeram, eu tenho que fazer também. É a tradição dos antigos. E por isso que Jesus, ao respondê-los, Jesus cita o 5º mandamento, porque Jesus está dizendo: vocês fazem isso pensando que honram seus pais. Mas essa não é a forma correta de honrar os pais. Então Jesus está, ao citar o 5º mandamento, Jesus está atacando o problema na raiz. Porque eles seguiam a tradição dos antigos pensando que isso era honra. E Jesus disse: isso não é honra, e na verdade vocês são transgressores dos mandamentos de Deus. Vocês pensam que estão obedecendo, mas vocês são transgressores, inclusive do 5º mandamento que vocês pensam que estão seguindo. E isso, meus irmãos, condiz com algo que Jesus diz em vários momentos dos evangelhos, do perigo da família. Nós estamos acostumados a pensar em família somente em termos positivos, e nós devemos pensar em família em termos positivos. A família é uma criação de Deus, a família é a bênção de Deus, mas a família é um perigo quando a família é utilizada para se rebelar contra Deus. Então existem pessoas que, vou usar o exemplo mais simples para você entender. Existe alguém que tem um irmão que é ladrão. Eu vou apoiar o meu irmão porque ele é meu irmão. Então mesmo que ele roube, para ele eu tenho que acobertar. Porque é meu irmão. Ou seja, você está colocando o teu irmão, seu familiar, acima do 8º mandamento, não roubarás. E qual é a outra forma que as pessoas pecam em nome da família? Se os meus pais tinham essa religião, se os meus pais adoravam imagens de escultura, se os meus pais eram isso, aquilo, eu não posso deixar para seguir a Bíblia. E Jesus disse: quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10. Então não interessa se os seus pais eram idólatras e mentirosos. Você tem que não ser. Mas eu recebi... Eu já ouvi isso várias vezes. Mas minha mãe era devota, minha avó era devota de Nossa Senhora de não sei das quantas. O certo é você falar: mas eu não vou ser, porque a Bíblia me ensina que há um só Senhor. Você vai estar... O que as pessoas dizem para defender essas coisas? Eles dizem que eles precisam honrar o legado de seus pais. Então Jesus responde dizendo: vocês não honram. Vocês não obedecem o 5º mandamento de verdade, porque o 5º mandamento não é você concordar com tudo que seu pai faz, com tudo que sua mãe faz. Mas é respeitá-los como pai e mãe, dar respeito, falar com respeito, mas naquilo que eles estão errados, respeitosamente a eles, mas não repita os mesmos erros. Se teu pai é mentiroso, não seja mentiroso. Se teu pai é ladrão, não seja ladrão. Se tua mãe é idólatra, não seja idólatra. Todos os pecados que ele tem, se arrependa dos pecados que você carrega de seus pais. E a religiosidade no Brasil é assim. Já parou para pensar? A religiosidade do brasileiro médio, ela é baseada numa convicção da palavra de Deus? Ou ela é baseada no mero tradicionalismo? A maior parte é o mero tradicionalismo. E aí vai entrar algo importante no verso 6. Do verso 6 até o verso 9. Que vai responder a outra pergunta que nós fizemos. Por que Jesus não pode simplesmente lavar a mão?
Não parece algo pequeno? Tem gente que vai ler isso aí e parece algo pequeno. Por que toda essa polêmica? É só lavar a mão. É só falar, Pedro, vai lá, lava a mão, que eles não vão mais perturbar a gente. E na verdade é o que Pedro quer saber no verso 12. Pedro e os demais discípulos, né? Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras escandalizadas, estão preocupados. Será que o que a gente está fazendo não é um escândalo? Escandalizar é pecado. Causar um escândalo. Por que a gente está fazendo isso? Não é só lavar, asperte a água aí e acabou. Por quê? E Jesus vai responder por quê? Do verso 6 ao 9, ele diz no verso 6, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no verso 9, mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos ler todo mundo junto. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então, o problema é que esse rito de lavagem é o ensino de homens. E o que significa que são doutrinas? Doutrinas significa ensino. O que significa que são doutrinas de homens? Significa que são inventadas por homens, que são ensinadas por homens, sem o amparo e o fundamento da palavra de Deus. E isso é o que na história ficou conhecido como sola escritura, somente a escritura, somente a escritura. Então, no verso 9, o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que todas as doutrinas que são verdadeiras precisam ser provadas pela palavra de Deus, porque se o fundamento delas são os preceitos de homens, então elas são inválidas. Nunca se esqueça do verso 9. Eu recomendo, inclusive, se decorar. Então, o que faz com que a adoração no verso 9, o que faz com que o serviço a Deus no verso 9 seja errado? Por que esse rito é errado? Porque procede de homens. Em contraste com o verso 3, quando Jesus diz o mandamento de Deus. Então veja que aí existe um contraste entre aquilo que tem origem em Deus e aquilo que tem origem nos homens. Então vamos citar alguns exemplos para a gente pensar. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós partimos o pão e bebemos o vinho, existe um amparo disso na palavra de Deus? E a resposta é sim, porque eu posso mostrar que o que nós estamos fazendo foi profetizado no Velho Testamento e se cumpriu quando Jesus foi ser preso. Na noite que ele foi traído, foi preso, ele instituiu a ceia do Senhor com pão e com vinho. Sendo assim, existe um amparo na palavra de Deus. Ou no Velho Testamento. Se alguém no Velho Testamento fosse circuncidar seus filhos, se alguém no Velho Testamento fosse celebrar a Páscoa, comendo cordeiro, ervas amargas, pães asmos, se alguém fosse frequentar o templo de Jerusalém, aquilo que essa pessoa estava fazendo era amparado na palavra de Deus. Aliás, essa é uma das grandes ênfases quando você vai ler os livros dos Reis e de Crônicas. Então preste atenção da próxima vez que você for ler Reis, os dois livros de Reis, 2 livros de Crônicas. Preste atenção no seguinte. Sempre que um rei é criticado, nos livros dos Reis de Crônicas, sempre que ele é criticado porque ele adorava a Deus ou adorava as divindades de uma maneira que a Escritura não ensinava. E sempre que os reis bons são elogiados, é porque eles adoravam e serviam a Deus de uma maneira que a Escritura ensinava. Ou seja, os reis maus seguiam doutrinas de homens, ou seja, inventada pelos homens, e os reis bons seguiam as coisas que Moisés
tinha escrito as coisas que Davi tinha escrito. Se você voltar para a conversa, para o diálogo da mulher samaritana com Jesus. A mulher samaritana com Jesus. A mulher samaritana pergunta, João 4. Quem que adora corretamente? Ela pergunta, quem que adora corretamente? Nós, os samaritanos, ou vocês, os judeus? Aí você vai falar, bom, eu acho que os samaritanos adoravam errado porque eles criam um Deus errado. Negativo. Os samaritanos criam no mesmo Deus que os judeus. Eles criam no mesmo Deus que os judeus. Então por que eles estavam errados? Jesus vai dizer para ela, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos, nós os judeus, Jesus diz, nós judeus adoramos o que nós sabemos. O que significa? A adoração falsa é baseada no que Deus não disse, no que Deus não mandou, no que Deus não revelou, no que não está escrito. A adoração verdadeira é baseado e pode ser provada no que está escrito. Então, se você perguntar para mim, por que nós não adoramos Jesus Cristo, o Verbo eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus que se fez carne, por que nós não adoramos a Ele por meio de uma estátua dele? Porque se você adorá-lo por meio de uma estátua dele, você vai estar adorando de uma maneira que ele não mandou ser adorado, e portanto você estará adorando segundo o preceito de homens. Você está fazendo aquilo porque um homem, sem a palavra de Deus, sem a Escritura, mandou você fazer. Se você perguntar, por que nós não, aqui, por que nós não acendemos o incenso? Porque eu não quero morrer igual os 2 filhos de Arão. Não vou adorar a Deus por meio de incenso. Então, todos os modos bíblicos de adorar a Deus, todos os modos bíblicos de adorar a Deus, podem ser provados por meio das Escrituras. Então, nós podemos provar por meio das Escrituras que Deus se agrada que nós o adoremos por meio de orações. Nós podemos provar a partir da Escritura que Ele quer que a gente celebre o Senhor do Senhor, que Ele quer que nós cantemos, que Ele quer que nós preguemos. Todos esses modos de adoração são autorizados por Deus nas Sagradas Escrituras. E qualquer modo de oração, de adoração, que não pode ser provado pelas Sagradas Escrituras, é chamada e condenada no verso 9, com as palavras, em vão me adoram. Então veja que as pessoas no verso 9 que são condenadas, elas não estão adorando outro Deus. Elas estão adorando o Deus verdadeiro de modo errado. Vou repetir. Mas em vão estão adorando a Deus. O Deus verdadeiro. Por que então essa adoração é vã? Porque ela é segundo o preceito de homens. Ela é segundo o preceito de homens. Não adore a Deus segundo o preceito de homens. Adore a Deus segundo as Sagradas Escrituras ordenam. E é isso que nas igrejas da Reforma é conhecido como princípio regulador do culto. Você só pode adorar a Deus da maneira que Ele ordena. Ou seja, a sua imaginação, o seu cérebro, a sua imaginação serve para nada na formulação do culto a Deus. Nós adoramos da forma que Cristo mandou, não da forma que nós imaginamos com a nossa própria cabeça. O grande reformador John Knox, no século XVII, ele colocou nos seguintes termos. Ele disse, toda adoração que procede do cérebro humano é odiável perante Deus. Eu acho essa frase linda. Toda adoração que procede da cabeça do homem
é odiada por Deus, porque não foi ordenada por sua palavra. Então eu te pergunto, de onde vêm tantas dessas rezas? De onde vêm tantas dessas aspersões, esses incensos, essas imagens? De onde vêm todas essas coisas? Foi nos ensinada por Cristo? Foi nos ensinada pelos profetas? Aliás, eu acrescentaria de onde, para que servem essas buzinas? A quem pretendem honrar com buzinas? E aqui eu quero avançar para o próximo ponto, que é o ponto enfatizado no verso 6, que é o seguinte. A ênfase do verso 6 é que as tradições humanas levam a palavra de Deus e a doutrina de Deus a serem anuladas. Tem gente que pensa assim: não, isso aqui foi inventado pelo homem, mas não está contra a Bíblia. Bom, em primeiro lugar, o mero fato de não ser ordenado já faz com que seja proibido, segundo o verso 9. Porque se não for ordenado por Deus, então é preceito de homens, então é proibido. Mas o próximo ponto é que é impossível instituir uma tradição humana sem invalidar o mandamento de Deus. Toda tradição humana, sem exceção, que é instituída no culto a Deus, sempre valida o mandamento de Deus. E nós vamos ver um exemplo aqui agora. Nós vamos ver que esse rito é só lavar a mão. É só uma aspersão, só jogar uma aguinha. Esse rito criou entre os judeus o pelagianismo. Criou entre os judeus o pelagianismo. Vamos ver isso. O que é pelagianismo? Nós vamos ver. Veja o argumento de Jesus no verso 10. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o mal, o pecado, não é algo que vem de fora para te contaminar. Qual é o raciocínio aqui? O raciocínio é que o meu coração é puro, eu sou uma pessoa pura, boa, por mim mesmo, e se há algum pecado em mim, se há algum erro em mim, isso é culpa de algo que vem de fora, não algo que vem de dentro. Isso na história da teologia é chamado de pelagianismo. O que é o pelagianismo? É que o homem não é uma heresia do século V, defendida por um homem chamado Pelágio, por isso que é conhecido como pelagianismo. Pelágio foi um anticristo, um grande herege da igreja, e ele ensinava que o homem é inerentemente bom. Que o homem é puramente, ele nasce puro. Ele nasce sem herdar o pecado de Adão. E se ele se corrompe, não é porque ele é corrompido. Você já viu aquela frase? Se eu não estiver enganado, é Jean-Jacques Rousseau. Eu acho que ele disse que foi ele quem disse que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. E a minha resposta é: a sociedade é o quê? Que são outros homens. Vocês nunca ouviram ninguém na igreja dizer assim, ó: as crianças nascem sem pecado? Alguém já quis falar? Quem disse isso para você era um herege pelagiano. Porque a Bíblia diz que, como nós cantamos aqui no Salmo 51, em pecado eu nasci, em pecado me concedeu a minha mãe, portanto, todos os pecados que eu cometo procedem, em primeiro lugar, do meu próprio coração. Deixa eu te explicar isso de outra forma. Se Satanás, se todos os demônios, agora, a partir de hoje, fossem removidos da terra. Todos os demônios vão ser removidos da terra hoje. A partir de amanhã não vai ter mais demônio na terra.
sabe quando que você deixaria de pecar se só isso acontecesse? Nunca. Você ia continuar pecando. Você não precisa de demônios para pecar. Os demônios incentivam você. É diferente. Os demônios sugerem, incentivam. Mas o pecado, a podridão, já está no seu coração. Se não existisse diabo, você mesmo assim pecaria. Pecaria talvez um pouco menos. Porque não ia ter tantos demônios te instigando, mas pecaria. Porque o que contamina o homem é o seu próprio coração. Tem um esgoto dentro do seu coração. Se você não entender que tem um esgoto no seu coração, você nunca vai entender o evangelho. O que isso tem a ver com esse rito? Bom, esse rito de lavar as mãos, o que Jesus está dizendo? Que esse rito religioso, cultico, de adoração, de lavar as mãos, essa água benta, essa água ungida, por ser uma instituição humana, levava as pessoas a ter uma visão errada sobre a natureza do pecado, porque levava as pessoas a pensar que o pecado era algo externo. É uma contaminação externa. Eu já conheci tanta gente que pensa assim. Eu já sentei com algumas das piores pessoas para conversar, que já tinham cometido absurdos, e eles já falaram assim para mim, em lágrimas, em lágrimas. Meu coração é tão bom, é tão perfeito. É todo mundo que me corrompe. Eu sou uma pessoa muito boa. Aí você vai ver o que a pessoa já fez. Tudo ela atribui a algo exterior. Mas a pergunta aqui, como eles foram levados a crer nessa crença errada sobre o homem? Por meio de ritos falsos, preceitos de homens. Então aqui vai uma lição. A adoração verdadeira produz crenças verdadeiras. A adoração falsa produz crenças falsas. Como eu adoro, assim eu creio. A regra é, como você adora, assim você será levado a crer. Depois você passa um ano cantando Jeová fará chover fogo e enxofre sobre o mal, você não vai continuar. Se você canta crendo, você não vai continuar falando bobagem igual Deus não julga ninguém. Quando você canta muitas vezes, em pecado eu nasci, em pecado eu concebeu minha mãe, me perdoa Deus, porque tu te agadas do íntimo. Tu não vai falar besteira como as crianças nascem sem pecado. Adoração verdadeira produz crenças verdadeiras. E formas de adoração falsas produzem crenças falsas. É assim que funciona. E esse é o significado do verso 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. A vossa tradição, os seus costumes, a sua forma de adorar, a sua forma de buscar a Deus, vai invalidar o mandamento de Deus se não for ordenado por Deus. Se não for ordenado por Deus. Ou seja, Jesus está ensinando que a adoração verdadeira, ela é santificadora. Para que aqueles que se aproximam de Deus, não com preceito de homens, mas com o seu coração, nos preceitos de Deus. Nos preceitos de Deus. Então, todo comportamento de um falso cristão, ou seja, de alguém que adora a Deus falsamente, ou de um cristão verdadeiro que está muito fraco, tem as duas coisas. Tem o falso, que não é nada, espiritualmente ele não é nada. E tem até aquele que é, mas ele está fraco. Você pode traçar as raízes dessa fraqueza a uma visão e uma prática corrompida de como buscar a Deus. Então, se você tem... Pensa no seguinte, por exemplo. Existe multidão de cristãos
e muitos deles são cristãos verdadeiros, que eles acreditam que a forma mais elevada de oração é quando nem ele e nem ninguém está entendendo o que ele está falando. Sabe disso? Tem cristão que ele acha que o momento mais espiritual é quando ele começa a falar coisa que ninguém entende. Eu estou dizendo que ele necessariamente é um cristão falso? Não. Porque na igreja de Corinto tinham cristãos verdadeiros fazendo essa besteira. Mas a oração dele será espiritualmente enfraquecida. Deus não atende palavras sem sentido. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Que as orações devem ser inteligíveis e fundamentadas na palavra de Deus. E quanto mais fundamentado na palavra de Deus, mais vocês serão poderosas. E aí você criou toda uma geração que acredita no contrário. Inclusive tem no Brasil o movimento que querem voltar a ter missas em latim. Eles falam assim, se a gente começar a rezar missa em latim, o Brasil vai ser salvo. Vai ser salvo o Brasil, porque aquela língua ali, quem é mais velho sabe que era assim por 450 anos de Brasil. Os seus antepassados, eles iam para a igreja e não entendiam nada. Tá? Por 450 anos, a maioria dos nossos antepassados iam para a igreja para bater ponto. Não entendiam nada. Estava acontecendo e eles vão dizer, aí sim é espiritual. E aí as igrejas evangélicas arrumaram outra maneira de promover isso. Orações que ninguém está de nada. Meus irmãos, Jesus diz, vós adorais o que não sabeis. Não saber, não ter fundamentação na palavra de Deus, é uma adoração falsa. Nós vamos continuar esse texto na semana que vem, mas eu quero fazer uma última observação. É o seguinte, eu falei do primeiro problema da falsa adoração, ou da adoração humana, que ela corrompe a verdadeira fé. Ela leva a uma corrupção. O segundo ponto é o seguinte, a adoração com base em preceitos humanos tiram o tempo e o foco dos mandamentos de Deus. Então pensa aí, Deus te deu 10 mandamentos, todos eles estão escritos e explicados na Bíblia. A maior parte do seu tempo para Deus, o seu tempo com Deus deve girar em torno da meditação e da prática desses 10 mandamentos. É o que diz o Salmo 1, na tua lei medito de dia e de noite. Então se o meu foco na minha vida cristã é entender os mandamentos de Deus, que são citados no verso 4 e no verso 19, o que acontece quando você insere tradições humanas? O seu foco sai do que Deus falou para você focar em coisas que Deus não falou. Sabe qual um dos grandes problemas de algumas igrejas brasileiras? Tem um monte de atividade na igreja e tem gente que começa a se envolver naquela atividade, tu vai ver, não tem base bíblica, mas o foco da pessoa está ali, em coisas que Deus não mandou. Meus irmãos, seguir Jesus não é fácil. É difícil. Os mandamentos de Deus requer você sacrificar o seu ego, sacrificar o seu orgulho, colocar esforço para estudar, para ler. Aí eu vou falar, não, mas tem essas outras coisas aqui que Deus não mandou que você vai ter que fazer também. Tirou o foco. Olha para o nosso culto aqui. O que você faz no culto? Você lê a Bíblia, você canta a Bíblia, você lê a Bíblia sendo explicada. A gente tem mais ou menos 1h30 para fazer isso, 2 horas. Se eu inserir cada coisa que eu inseri que a Bíblia não manda, são coisas bíblicas que eu estou tirando. Cada coisa que a Bíblia não manda são mandamentos de Deus sendo removidos. E na sua vida pessoal é assim. Você quer servir a Deus?
Não se preocupe com coisas que a Bíblia não manda. O tempo que você vai ter para estudar, como que você vai governar a sua família, quinto mandamento, como você vai ser uma boa esposa, como você vai ser um bom marido, como é que você vai adorar a Deus, como é que você vai servir a Deus, o que Deus quer que você faça, isso você já precisa de muito tempo para isso. Aí você vai começar a tirar esse tempo para inserir coisas que Deus não manda. O quanto de oração, o quanto que a gente precisa aprender sobre como que Deus quer que a gente ore. Deus quer que a gente tenha centenas de oração na Bíblia que você tem que estudar. Aí você fala, eu não vou fazer essas orações da Bíblia aqui não, porque eu vou passar o meu dia invocando Maria, José, Pedro, orações que a Bíblia não manda. Então é isso que Jesus está condenando. Nós vamos continuar falando sobre essa passagem na semana que vem, vamos orar. Altíssimo Deus, amado Pai, graças te damos por todas as coisas. Escreva a tua lei, as tuas sagradas escrituras em nossos corações. Que nós venhamos te adorar de modo agradável, não conforme a nossa própria imaginação, mas da maneira que a tua palavra ordena. Que nós venhamos enxergar as sagradas escrituras como completas, suficientes, contendo todas as coisas necessárias para a nossa fé e para a nossa vida. Por Jesus Cristo eu oro. Amém.